A história a seguir aconteceu comigo há cerca de 6 anos atrás, quando eu tinha 13 ou 14 anos. Em minha época de escola, eu tinha um bom amigo chamado Ryan. Ele era meu único amigo. Após sair da escola, sempre íamos à casa dele, essa que ficava quase no meio de um grande campo de pasto. O que era uma coisa boa, visto que nos dava muito espaço para brincar do lado de fora, mas quando precisávamos, a casa era grande o suficiente para que pudéssemos brincar dentro dela também. A imensidão da casa e do espaço vazio ao redor dela no geral eram agradáveis. Mas quando você pensa na possibilidade de estar ali, sozinho, junto com algo ou alguém cujas intenções não são claras e certamente não parecem boas, a situação se torna desesperadora. Eram 8 horas da noite e uma grande briga começou entre meus pais. A negatividade começou a me frustrar e eu decidi que não queria ver o fim daquela discussão. Então, liguei para Ryan para perguntar se poderia ir dormir na casa dele, como frequentemente fazia. Ele pegou o telefone e ficou surpreso em me ouvir a uma hora daquelas, mas depois de ouvir minha história, ele disse que eu podia ir. Porém, me alertou que ficaria fora até às 9, devido ao seu treino de futebol, então eu teria que esperar por ele. Sem pensar muito, eu apenas concordei e saí. E esse foi o meu erro. Aquela noite em particular era de uma escuridão sem igual. A única luz que iluminava meu caminho era o reflexo da lua na rua. O escuro não me incomodava tanto, mas eu nunca gostei da estrada que levava à casa de Ryan. Seu padrão ondulado e íngreme às vezes me deixava um pouco tonto, principalmente se eu estivesse indo de carro. Mas dessa vez não era esse o caso. Eu estava na minha bicicleta, e o vento frio era um problema maior do que o terreno do lugar. Estacionando minha bicicleta ao lado da garagem vazia, fui até a porta da frente e toquei a campainha, com uma expectativa de que ninguém responderia. A porta se abriu quase assim que meu dedo soltou o botão da campainha, me causando um agradável espanto. Eu adentrei a casa e foi ali que a vi, a alguns metros da porta principal, do outro lado da sala de estar, parada e escorada em um dos batentes da porta. Senhora Epstein, a mãe de meu amigo, que olhava fixamente em minha direção. Essa cena que descrevi deve ter ocorrido dentro de 3 ou 4 segundos, mas havia muito de errado ali. Primeiro, como a senhora Epstein tinha chegado do outro lado da sala tão rápido após abrir a porta? Segundo, inicialmente, assim que eu percebi a sua presença e olhei em seu rosto, sua expressão era completamente morta, cheia de tédio e incerteza. Mas assim que meus olhos se encontraram, um grande e caloroso sorriso surgiu em seu rosto. Seus olhos, porém, continuaram tão sem vida quanto antes. Terceiro, a posição em que ela estava, escorando um ombro no batente da porta e repousando o peso do corpo sobre o mesmo, indicava um profundo cansaço, algo que não era característico da senhora Epstein que eu conhecia. Ela sempre se mostrou enérgica, gentil, doce, e sempre oferecia seu apoio quando eu me sentia triste. Todas essas observações que faço agora, após muito tempo analisando as cenas em minha mente, são bem nítidas. Mas naquele dia, a única coisa que eu sabia é que havia algo de errado com a mãe do meu amigo. Seus olhos geralmente brilhantes pareciam mais escuros. Seu cabelo não estava bem preso em um coque atrás da cabeça, mas sim caído sobre seus ombros, e antes que eu pudesse examiná-la mais,
Algo chamou minha atenção. A senhora Epstein não tinha parado de sorrir. Nem tinha me cumprimentado ou falado nada. Ela apenas continuava ali, sorrindo em sua estranha pose. Sentindo-me muito desconfortável, perguntei a ela se estava tudo bem. Entre e tome um chá comigo, querido, disse ela, rapidamente se virando, consertando sua postura e fazendo um sinal com a mão para que eu acompanhasse. Antes que eu tivesse a chance de responder, ela já estava na cozinha. Não tendo o desrespeito de recusar sua oferta, nem a coragem de ficar do lado de fora no frio da noite, entrei na casa e fechei a porta atrás de mim. Indo em direção à cozinha, eu podia ouvi-la cantarolando uma música estranha. E assim que entrei na cozinha, ela parou de cantarolar, e um silêncio esmagador tomou conta do lugar. Sem esperar a conversa começar, sentei-me à mesa da cozinha. Ela estava de pé na minha frente, de costas para mim. Tentei não olhar para ela enquanto observava desajeitadamente o resto da cozinha até o chá estar pronto. A mãe de Ryan sempre parecia calorosa, amorosa e ansiosa para falar sobre qualquer coisa, mas agora ela estava apenas calada. Passei os próximos 5 minutos nesse pensamento profundo e então percebi. Ela não havia se mexido durante o tempo todo que eu estava na cozinha. De costas para mim, pude ver que suas mãos estavam pendendo sobre seus ombros e a cabeça dela estava levemente inclinada para a esquerda. Pensando que algo estava errado, eu levantei da cadeira e cuidadosamente me aproximei dela pelo lado direito. Dessa vez, seu semblante era de horror, de tristeza, de raiva. E assim que pude vê-lo, seu pescoço começou a lentamente se virar em minha direção, fazendo muitos estalos de ossos em atrito. Naquele momento, decidi que seria melhor voltar para casa o mais rápido que pudesse. Eu não tinha mais nenhuma curiosidade de saber o que aquela coisa estava fazendo ali. Corri na direção da porta da frente e acabei esbarrando na mesa da sala de estar antes de sair da casa. Foi ali que decidi olhar para trás brevemente e pude ver a senhora Epstein se movendo muito rápido atrás de mim, com seus movimentos dolorosamente desajeitados. Ela estava com as mãos e pernas no chão e sua corrida parecia a de uma aranha. Era possível ouvir o som dos ossos rangendo um contra o outro, enquanto suas juntas se moviam de formas contraditórias à anatomia humana, de um lado para o outro. Continuei correndo o mais rápido que pude e consegui sair da casa. Enquanto corria em direção à minha bicicleta, vislumbrei 2 luzes no outro extremo da estrada ondulada. Olhei para trás em pânico, me perguntando se a criatura ainda me perseguia, mas a única coisa que pude ver foi a porta da frente balançando, de um lado para o outro. Assim que o carro estacionou na garagem, de dentro saiu Ryan, que me cumprimentou e me disse que seu pai estava em uma viagem de negócios e não voltaria por mais 2 semanas, e por isso, sua mãe havia ido buscá-lo. Foi então que ela saiu do carro, sorriu em minha direção e acenou para mim, de um lado para o outro.